para a apresentação do projeto Avança Jovem, em todas essas conferências que tem do ano passado, também 2018. Fizemos conferência de jovens, internacional, acho que muitos de vocês participaram, né? E dessa vez nós queremos também novamente usar esse espaço para apresentar um pouco do projeto, o que é o Avança Jovem, como tem funcionado, tá? Essa noite nós separamos quatro pontos que a gente considera bastante importante para que o Avança Jovem funcione, tá? O primeiro é o desespero e a oração. O segundo é ter meta e fazer a lista. Terceiro é cuidar bem do evento. Vamos falar um pouco sobre o evento. E quarto é a questão do apacentamento. Tá? Nós vamos abordar esses 4 pontos hoje. Na conferência em fevereiro, nós vamos ter um aperfeiçoamento mais aprofundado. Tá? Porque eu creio que a maioria das igrejas já estão praticando. Nós queremos fazer uma inscrição. Inclusive, se você não está no grupo do Avança Jovem, um grupo que nós temos de WhatsApp, vem aqui no final da reunião. Nós vamos incluir você, se você é um líder de jovens. Nós vamos incluir você nesse grupo, para você acompanhar os testemunhos, as novidades. E também, através desse grupo, nós vamos fazer a inscrição. Vai ter vagas limitadas aqui para a Casa Betânia, vai ser domingo à noite. É um aperfeiçoamento para líderes que estão praticando Avança Jovem. Aí, nesse aperfeiçoamento, nós vamos falar de coisas mais avançadas, mais específicas, para quem já está praticando, coisas que nós estamos fazendo já mais aprofundado, tá bom? Hoje ainda nós vamos falar um pouco mais, princípios mais gerais, princípios mais básicos, para os irmãos que estão começando. Também, se no final da reunião você quiser fazer alguma pergunta, pegar manual, pegar algum material, tirar alguma informação, também aqui nós vamos estar um tempo aqui para conversar com você. Amém? Senhor Jesus, nosso sentimento, irmãos, Avança Jovem é um grupo de pessoas que querem apressar a volta do Senhor. Você quer apressar a volta do Senhor? Imagine se o Senhor estivesse voltando agora, aparecendo aqui nas nuvens. O que você ia sentir? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Se o Senhor aparecesse agora para você, para todos nós aqui, seria uma alegria, não seria? Que tal a gente apressar esse dia, irmãos? Esse mundo está dando canseira, não está? Esse mundo é só vaidade. Hoje você está bem, amanhã você está mal, né? Irmãos, vamos apressar a volta do Senhor. A Avança Jovem tem produzido muitos frutos, irmãos. É um projeto de jovens maravilhoso, de resultados, que tem produzido muito fruto. Né? O testemunho do irmão de Belo Horizonte vai dar depois. Larga tudo que você está fazendo, irmãos, e comece a fazer o Avança Jovem. É um falar profético, é uma palavra do profeta, tem dado resultado, e assim nós estamos apressando a volta do Senhor. A primeira coisa que eu vi no Avança Jovem, que me motivou, uma das coisas mais importantes, foi o desejo, o desespero de mudar, o desespero de dar frutos. Isso, irmãos, é muito importante. Nós precisamos de pessoas que tenham desespero para dar frutos. Mas eu estou sozinho na minha cidade. Se você tiver desespero para dar fruto, o Senhor vai te usar no Avança Jovem. Nós temos vários testemunhos de cidades com um jovem que já está com 10, 15 jovens. São vários testemunhos, tá? Então a questão aqui é o seguinte, irmãos, não é se você é bom, se você é ruim, se você é inteligente, o que você é. A questão aqui é o seguinte, nós precisamos estar desesperados para dar frutos. Se você está desesperado, irmãos, tem um caminho para você. A Avança Jovem tem funcionado por causa disso. É um dos motivos mais importantes. Esse desespero que Deus colocou no nosso coração. Amém? Jesus é o Senhor. Realmente, essa ferramenta, ela surgiu com desespero no coração dos jovens. Primeiro, um desejo de mudança. Porque qualquer mudança que nós gostaríamos que acontecesse na nossa localidade, ela primeiro tem que começar por nós. E isso foi que motivou esses jovens a eles mudarem. E a primeira coisa que eles fizeram foi orar.
Começaram pela oração. Porque quando você não sabe por onde começar, você vai consultar aquele que sabe todas as coisas. E por que o Avança Jovem está dando certo? Nós resumimos em 2 palavras, desde o ano passado, que vem sido falado a respeito disso, e agora nessa conferência está sendo bastante ressaltado. São 2 palavras, irmãos: simplicidade e obediência. Amém. Por que simplicidade? A simplicidade está no ouvir o falar profético. A simplicidade está em crer nessa palavra que você tem recebido, que vem por meio do apóstolo. Certa vez os discípulos chegaram para o Senhor e perguntaram para ele: Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? E o Senhor respondeu: a obra de Deus é esta, que creais. Amém? Amém. Fala para o teu irmão do teu lado: irmão, a obra de Deus é essa, que creais. Crê naquele que por ele foi enviado. Então a obra de Deus, irmãos, é crer no enviado, é crer nessa palavra que você e eu nós estamos recebendo. É isso que tem motivado esses jovens. O apóstolo falou, eu creio, como sendo uma palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus. E a segunda palavra é obediência. Obediência ao falar profético. Obediência à prática, às ferramentas que Ele tem nos falado, tem nos mostrado. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: nós estamos colhendo muitos frutos, bons frutos, por meio desse projeto. As igrejas estão sendo renovadas, os jovens têm sido encorajados, têm sido motivados, os jovens têm se realmente servindo mais, estão mais alegres, estão mais entusiasmados. E o resultado, sabe o que é, irmãos? As igrejas têm sido renovadas. Amém. Então, a obediência ao falar profético é muito importante. Eu queria só ler um texto para vocês, tá bom? Porque eles vão falar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. O que é que diz aí? Vamos ler juntos, amém? Todos acharam? Amém? Vamos lá, Hebreus 5, 8. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não pense, irmãos, que obedecer, a gente sofre. Nós sempre vamos viver um conflito de vontades. A vontade de Deus é a nossa vontade. Aí ele diz mais, olha que maravilhoso esse versículo. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Irmãos, o Senhor não está preocupado com o que você faz, Ele está preocupado se você é obediente. Amém. Esse é o ponto-chave, o que é mais importante nesse projeto, é que nós sejamos simples ao ouvir a palavra e crer nessa palavra, e nós sejamos obedientes. Amém? Às vezes você pode fazer muitas coisas, né? E de repente você faz e está dando certo. Mas aí vem o Senhor e muda. Você vai continuar com o que você está fazendo ou você vai acompanhar a mudança? É nessa hora que o Senhor prova a nossa obediência, tá certo? Não é o que nós fazemos está errado, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? E não espere você chegar na nossa idade não, tá? Jovem, comece agora. Amém. Comece você. Entendeu? Seja um jovem obediência ao falar do Senhor. E seja simples. Descomplica, irmãos. Vamos ser descomplicados. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Nós temos um vídeo então, né? Vamos passar um vídeo. Esse vídeo é para mostrar alguns testemunhos de lugares que estavam com poucos jovens, e o Senhor acrescentou muitos jovens. E para quem não conhece também, para ter uma ideia de como que é os eventos, o aspecto visual também, tá bom?
Amém? Senhor Jesus. Vamos lá então. Então o Ismael de Teresina, ele foi um dos os irmãos que começaram o Avança Jovem em São Luís, né? Você fazia parte da equipe lá, né? E então ele vai dar um testemunho sobre a questão da oração, tá bom? Amém. Senhor Jesus, eu vou para cá só para apoiar minha Bíblia, tá? Senhor Jesus, amém. Irmãos, dentro do encargo do Avança Jovem, eu queria compartilhar com os irmãos a respeito da oração e também a respeito do desespero, tá bom? Devido ao tempo corrido, eu vou ler alguns versículos com os irmãos, tá bom? Amados irmãos, em Atos capítulo 2, fala aqui a respeito um pouco da oração. Atos 2, versículo 1, ele fala o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos, aqui, aqueles galileus, eles estavam sentados, reunidos em oração, certo? Aqui a gente pode ver, irmãos, uma das passagens bíblicas relatando a respeito da importância da oração. Em Atos 4, versículo 31, ele fala o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 9, amados irmãos, versículo 11, ele fala o seguinte: então o Senhor lhe ordenou. Aqui é o Senhor falando para Ananias, tá? A respeito de Paulo. Ele fala o seguinte: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, irmãos. Paulo estava orando, amém? Atos 10, versículo 9, o que fala aqui? No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de, irmãos, olha só a importância da oração. Mais uma passagem, irmãos, Atos 10, no mesmo capítulo, o versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Senhor Jesus, Atos 12 também fala de oração. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Senhor Jesus, no versículo 12 também fala: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amados irmãos, a vida da igreja aqui em Atos, ela é pautada pela oração. Então, amados irmãos, como nós falamos, se for para iniciar sem oração, nem comece, porque o destino é certo, vai dar errado. Sem oração, nem tente. Sem oração, não dê nem o primeiro passo. O primeiro passo, irmãos, tem de ser a oração. Mas, irmãos, não é uma oração metódica, uma oração robótica, uma oração tradicional. É uma oração com desespero. Uma oração de desespero. Amados irmãos, se nós amamos as pessoas, se nós amamos os jovens, se nós amamos o Senhor e queremos que Ele volte, nós precisamos ter desespero em tudo que nós fazemos, inclusive nas nossas orações. E, amados irmãos, todas essas orações que foram relatadas aqui, que nós lemos, tiveram respostas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, todas as suas orações, pode tardar, pode demorar, porque existe uma batalha espiritual para que ela seja respondida, mas você vai obter a resposta da parte de Deus, e os resultados vão vir se iniciar com oração. Senhor Jesus, o início do projeto, irmãos, conosco, foi na base de oração. Quando nós voltamos da conferência, a gente não sabia o que ia fazer, e o Senhor, Ele deu só um sentimento de que as coisas não teriam como mais
continuar da maneira que estavam. E o Senhor nos deu o sentimento de orarmos. Irmão, nós oramos, e o Senhor deu o sentimento do projeto Avança Jovem. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Avança Jovem, ele já não é mais, como nós falamos, um projeto apenas, mas ele se trata agora também do falar profético. E amados irmãos, quando você pratica esse projeto, você não está praticando simplesmente um projeto, mas você está sendo obediente ao falar dos profetas. Senhor Jesus, o início de tudo é a oração. E no projeto, tá? Na reunião, no encontro, que acontece ou mensal ou bimestral, ela tem um serviço de intercessão. Inclusive, para os irmãos ficarem sabendo, tá? Em algum local aqui, eu creio que lá no canto ali em cima, tem um grupo agora de intercessão, orando para que Deus fale ao seu coração. Amém? Irmãos, isso é o serviço de intercessão. Durante as reuniões, nós sempre colocamos uma equipe, né, de irmãos para estarem orando para o fluir espiritual daquela reunião, né? Para o ambiente ser um ambiente favorável para falar do Espírito. Senhor Jesus, nós também temos, irmãos, não só nos eventos, tá? A oração, mas a oração todos os dias, você pessoalmente com o Senhor. Nós temos encontros de oração, amados, nós também temos as vigílias. É promovido também vigílias dentro do projeto Avança Jovem, tá bom? Principalmente um dia antes do evento, tá? Bimestral ou mensal, onde nós fazemos ali um momento de intercessão para que o Senhor também possa trazer os jovens, trazer os irmãos, trazer as pessoas, os convidados, para que eles tenham a sua vida transformada. Senhor Jesus, e amados irmãos, os jovens não estão ausentes da responsabilidade de estarem presentes nas reuniões de oração da igreja. Infelizmente, a reunião da igreja onde se há o menor fluxo de jovens, o menor número de participação dos jovens é na reunião de oração. E amados, isso é um sentimento que o Senhor tem queimado no nosso coração, o Senhor tem dado para nós, é de que essa realidade precisa mudar. Na hora que os irmãos olharem para os jovens, eles vão saber que esses jovens não são simplesmente pessoas que vivem uma vida alheia a Deus, mas que cada um de nós, eu e você, somos jovens cheios do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos estar, irmãos, nas reuniões de oração. Nós precisamos orar ao Senhor e o Senhor ele vai fazer o milagre. Então, amados, tenhamos desespero. Não vamos nos contentar com a vida que nós vivíamos ou que nós estamos vivendo hoje. Mas que nós, a partir de hoje, irmãos, podemos ter um marco na nossa vida. Que essa reunião fique gravada no nosso coração como o dia em que o Senhor falou comigo, em que eu não posso mais estar da maneira em que eu estou. Que nós possamos ter a nossa vida transformada através da oração e através do desespero pelo Senhor. Irmãos, o Senhor ele quer voltar, mas para isso ele conta comigo e com você. Amém? Jesus é o Senhor. Irmão Ivelino. Amém. Só em relação à oração, os irmãos depois vão falar sobre a lista, né? Até quem já está praticando a lista, nós fazemos lá, dá muita diferença. Na semana que antecede o evento Avança Jovem, porque na lista, cada jovem tem os seus contatos que fazem parte da lista. Então, por exemplo, você tem lá 7 contatos. Então, você, claro, pode ser mais do que a semana do que antecede o Avança Jovem, mas, no mínimo, naquela semana, de maneira bem específica, você colocar o nome daquelas pessoas que você colocou na lista, que você convidou, colocar o nome no bolso da calça. E aquela semana você orar pelas pessoas durante o dia inteiro. Você está lembrando de orar por aquelas pessoas. É uma maneira também de nós estarmos intercedendo, irmãos. E você está orando, visitando aquela pessoa. Isso aí realmente faz muita diferença. Então, tudo que se relaciona, tudo que você relacionar, orar, interceder de maneira forte, para que as pessoas possam participar, para que o evento possa ser uma bênção, para que a palavra possa ser produtiva, eficaz, vale a pena a gente fazer. Porque a oração realmente é muito importante. Amém? A Dani vai dar um testemunho dela, de Porto Alegre, que está relacionado com oração, tá bom? Amém, Senhor Jesus. Eu moro em Porto Alegre há 10 anos consecutivos e nós começamos a praticar lá o Avança Jovem faz mais ou menos 1 ano e meio. Irmãos, de forma bem sincera, eu digo para vocês que eu nunca vivi algo parecido com desse 1 ano e meio para cá, praticando Avança Jovem, de modo positivo. Muita coisa aconteceu em Porto Alegre e que mudou a minha vida, assim.
Nós começamos lá com, basicamente, eu e outro jovem, eu e o Mateus, assim, nós dois, sem saber muito o que fazer, mas escutamos os irmãos. Ora, né? Dobra o seu joelho, faz a lista, vai nome por nome e ora. E começamos. E assim, os irmãos que estavam um pouco mais desanimados foram se unindo a nós. Fizemos um grupo ali de 3, 4 pessoas em Porto Alegre e começamos a orar muito. E tem várias experiências, assim, hoje nós começamos lá com 2, hoje nós estamos em 20 jovens. E isso para mim era algo que eu nunca pensei que eu ia viver, assim, né, de 2 e para 20. Mas é possível, porque não é por nós, é através do Espírito, da oração. E essa oração que o irmão Ismael falou, é oração com desespero, oração com encargo, de amar o jovem, né? E quero contar um testemunho de um jovem que ele estava reunindo conosco e ele parou de reunir, simplesmente parou, desapareceu, nos bloqueou no WhatsApp, tudo assim, parou, desapareceu. E a gente, né, Senhor Jesus, o que aconteceu? Mas colocamos ele na lista e continuamos orando por ele. Senhor Jesus, lembra desse irmão, e orando muito forte, assim. Irmãos, passaram 2 anos e a gente ali, lembrando dele, orando por ele. Ele voltou a se reunir conosco. Hoje ele veio na conferência, depois de 3 anos sem vir aqui na estância. Então, assim, isso é resultado de oração, de encargo, né? Outro testemunho que eu queria contar para vocês é de uma jovem que nós pegamos o contato dela, porque o pai dela trabalha numa empresa de internet, e ele foi na casa de um irmão fazer o serviço da internet dele. E aí o irmão fez ali, contratou a internet e falou, né? Ah, mas eu estou na minha casa, recebi uma pessoa, eu posso orar por ela, né? Perguntou, André, eu posso orar por você? Ele prontamente falou, pode, claro que pode. E pediu oração pela filha dele, a Lígia. E ali oramos pela Lígia, né? O irmão orou pela Lígia e pelo André, pela família toda. E o André passou o contato da filha dele para esse irmão, e esse irmão passou para nós, jovens. E logo, assim, quase no mesmo dia, a gente ligou para ela, falou com ela, contatou ela, já colocou na lista, começou a orar. Ela foi em uma reunião de jovens, foi em outra, mas muito quieta, muito tímida. E a gente ali, orando, intercedendo. Até que ela passou 1 mês sem ir na reunião de jovens. E falava que ia, mas não ia. E a gente ficava, ó Senhor Jesus, o que a gente faz? Senhor Jesus, e orando. Aí teve um dia, um domingo de manhã, sábado à noite eu tinha combinado com ela, ó, eu vou passar na sua casa te buscar para domingo de manhã você ir na reunião. Ela falou, combinado. Chegou domingo de manhã, não vou poder ir mais, porque eu não estou em casa, porque eu não sei o quê. Eu falei, Senhor Jesus, assim com o Espírito, irmãos, realmente, muito assim, Senhor, faz 1 mês que ela não veio na reunião, essa situação precisa mudar, Senhor Jesus. E ali, eu pedi sabedoria para o Senhor me deu sabedoria, eu falei, eu vou passar na sua casa. Ela, não estou em casa. Eu falei, não interessa, onde você está, me manda o endereço, eu vou passar na sua casa, você precisa estar conosco. A gente está sentindo sua falta, tudo. Aí, resumindo, ela foi na reunião de domingo, e durante a reunião, era uma reunião de batismo. E durante a reunião, o irmão estava falando sobre o batismo. E ali, nós, do lado dela, falando, Senhor Jesus, o Senhor toca, o Senhor fala com ela, o Senhor muda a vida dela, muda a sorte dela, o Senhor, ó Senhor Jesus, e orando internamente, né? Irmãos, no final da reunião, o irmão perguntou, mais alguém quer se batizar? Ela levantou, chorando assim, chorando. Eu quero me batizar. Irmãos, isso quem faz é Deus, isso quem faz é o Espírito. E ela se batizou, veio aqui na conferência, primeira conferência dela, está aqui conosco, está desfrutando. Então, assim, pessoas vão vir. O Senhor quer nos abençoar, mas eu preciso ter um coração de luta, de lutar pelos jovens, de querer mudar a situação na qual eu me encontro, né? A igreja onde eu estou se encontra. Então, queria encorajar os irmãos com esses 2 testemunhos de oração. Amém. Aleluia. A Dani falou aí de 2 pontos muito interessantes, né? Que foi a oração e a lista. Mas assim, o que é essa lista, né? O que todo mundo fala. Na verdade, ela surgiu desde o início do Avança Jovem, quando a gente, nos primórdios da sociedade. Mas assim, desde o princípio, o Senhor nos deu esse sentimento de inconformidade com a situação. E a partir desse momento, o Senhor nos deu um sentimento de colocar num papel quem que a gente tinha.
relacionar. Não, quem que está reunindo, quem que vai de vez em quando, quem que aparece. E o Senhor nos deu o sentimento da lista, de colocar quem a gente tem e quem a gente pode convidar. E aí, com o passar do tempo, o Senhor foi aperfeiçoando, né? Pedi para projetar aqui. Hoje a gente tem essa lista, para quê? Para que a gente possa ter dados concretos de como a gente vai prosseguir. E para isso precisa ter metas. Nos eventos, que o Vinícius vai falar mais à frente, precisa haver metas de convidados, mas também precisa haver metas de pessoas a serem cuidadas. E na lista, existem esses 5 status, que a gente denominou de status, para você categorizar as pessoas que você tem. O primeiro é essa pessoa que está reunindo, ou seja, são jovens que frequentam a igreja, que vão nas reuniões e servem regularmente. Ou seja, esses provavelmente serão a equipe que vão cuidar dos jovens. O segundo passo é o reunindo com falta. É aquele jovem que vai na reunião, serve de vez em quando, mas falta muitas das reuniões regulares. Ele vai, aquele jovem que gosta de evento. Então você coloca ele ali. Depois você vem um jovem que está frequentando, aquela pessoa que ela se sente parte da igreja já, mas vai só de vez em quando. Tem o que está sendo visitado, o que está visitando e o que está sendo visitado. Ou seja, aquele jovem que está sendo cuidado ainda no GFCM, que você está indo na casa dele, tem que buscar, tem que estar puxando ele para a reunião. E aí você classificando isso, você vai ter um resultado palpável na sua igreja. Por quê? Porque na minha igreja tem 100 jovens. Beleza, quando tem um evento aparece 100 jovens, mas não tem 100 jovens reunindo. Isso é um número falso, que a gente se engana. A gente acha que está tudo bem porque tem 100 jovens, tem 100 jovens. Mas não tem 100 jovens de fato. Desses 100, geralmente, tem uns 40, 50 que realmente reúnem. E desses 40 aí, tem uns 10 que servem. Então, quando a gente bota o resultado real, a gente consegue mensurar uma meta. Porque se a gente ficar nós temos 100 jovens, 50 jovens, 30 jovens, mas não é um dado real, você não consegue avançar. Porque você acha que tem, mas não tem. Quando você bota para servir, até aparece 1 ou 2, mas não serve. Então, quando você configura essa lista, você pode ir para o passo que a Dani fez, que é a oração. E aí você pode cuidar melhor dos seus jovens. Porque você, sabendo a real situação dele, você sabe onde você tem que trabalhar nele. Se ele é aquele jovem que só vai, você tem que ir lá, mandar uma mensagem para ele. Cara, você está fazendo falta na reunião, visita ele, vai buscar ele, lancha com ele, faz alguma coisa para ele se sentir útil na igreja. E aí entra a questão das metas. Se você não tiver meta, você não chega em nenhum lugar. Sem meta, qualquer coisa está bom. Mas se você estabelece, hoje nós temos 10 jovens que servem. Até o final do ano nós queremos ter 20 jovens que servem. Nós temos 20 jovens que reúnem com faltas. Mas nós queremos firmar esses 20 jovens na igreja. É você estabelecer metas, que aí você consegue mensurar o seu resultado. Se você não tem uma listagem real, você não consegue mensurar nada. E aí tem outra parte da lista que você vai colocar as pessoas. Por exemplo, você senta com a sua equipe de apoio ali, os jovens que vão servir com você, e pergunta, você conhece alguém? Quem? Fulano, fulano, que você pode convidar. As pessoas do seu círculo de amizade, da escola, da faculdade, do trabalho, conhecido da família, seu primo, seu tio, seja quem for, uma pessoa que você pode convidar. Não é aquela pessoa, acho que tem um cara que é crente, que acho que ele pode ir. Não, é uma pessoa que você consegue ver, que você consegue arrastar ele. Você tem intimidade. Se você juntar 20 pessoas e cada um botar 3 nomes, no mínimo, já são 60 pessoas para você orar. E são 60 pessoas com potencial de estarem presentes numa reunião. Então a gente precisa colocar no papel para transformar isso em realidade. Se ficar só na cabeça, eu conheço fulano, você esquece. Eu sou muito assim, eu esqueço tudo. Mas quando a gente passa isso para o papel, irmãos, o resultado, ele é visível. Você consegue enxergar. Mesmo que leve tempo, mas você consegue enxergar.
E as metas precisam ser estabelecidas de forma palpável. Eu tenho 10 jovens, então até o final do ano eu quero ter 250 jovens reunindo na igreja. O Senhor pode fazer um milagre, não vou dizer que não pode. Mas se você fazer algo mais visível para os jovens que já reúnem, você consegue cobrar eles, você consegue encorajá-los. Então a gente precisa estabelecer metas reais também. A gente precisa ter o pé no chão, assim, para se planejar. Claro que o Senhor pode fazer muito mais. Você estabelece metas e o Senhor pode ultrapassá-las. Mas quando você bate uma meta, irmãos, é uma alegria imensurável. E assim, eu queria convidar aqui o irmão Paulo de BH. Ele teve uma experiência, eles tiveram uma experiência muito boa com a questão de lista para convidar e metas. E eles conseguiram, o Senhor abençoou o evento deles, em nome de Jesus, e agora estão cuidando das pessoas. Amém. Amém. Primeiramente, a gente queria agradecer os irmãos do Avança Jovem, né, os jovens da igreja em Belo Horizonte, honrá-los, porque o Avança Jovem, ele veio para mudar a história da igreja em Belo Horizonte. E nós somos gratos ao Senhor e gratos aos irmãos que se dispuseram, né, e compartilharam conosco esse encargo. Irmãos, há 15 anos, né, eu tenho tido a oportunidade de servir os jovens da igreja em Belo Horizonte. 15 anos, né? Hoje eu tenho 36, então desde os 21 anos eu tenho servido os jovens. E nesses 15 anos, né, ali até mais ou menos 2017, a história do nosso serviço foi uma história de avanço. Entretanto, avançamos muito menos do que poderíamos avançar. Então é uma história de avanço, mas por outro lado também é uma história que não nos agradava, porque a gente sentia que podia avançar mais. Então no ano de 2017, quando os irmãos começaram a nos falar a respeito de inclusão, de entusiasmo e de excelência, o serviço de jovens da igreja em Belo Horizonte teve uma virada. Glória a Deus. Então nós conseguimos ter constância, né, são pontos positivos, né, Deus seja louvado, mas desde 2017 nós temos reunido em quase todas as semanas. O serviço tem se reunido em quase todas as semanas. Não foram todas, mas é a maioria das semanas, isso é um ponto importante. E nós também oramos e dividimos responsabilidades. Então a gente pode falar que a partir de 2017 era um time que estava ganhando. Mas aí chega 2018, a gente começa a falar a respeito do Avança Jovens. A gente começa a ouvir a respeito do Avança Jovens. E fica aquela dúvida, fica aquele temor, será que eu mexo em time que está ganhando ou eu não mexo? Porque no time que está perdendo é fácil mudar, mas o time que você acha que está ganhando gera temor, gera insegurança, gera incerteza. Mas em setembro de 2019, nós tomamos uma decisão. Vamos ousar e vamos ser fiéis. Vamos ser obedientes. E vamos praticar com fidelidade o encargo do Avança Jovem. Irmãos, a partir daí, a história da igreja em Belo Horizonte começou a mudar realmente. E eu quero dar um testemunho, eu quero encorajá-los a serem ousados a ponto de serem simples e serem obedientes. Obediência e simplicidade é uma questão de ousadia. Não sei como está a situação do seu serviço de jovens, mas seja ousado em ser fiel, em ser obediente, e os frutos virão. Ó Senhor Jesus! Irmãos, nós estávamos tendo bons resultados, mas não são bons resultados que nos guiam e nos conduzem. Não é a respeito de performance, mas é a respeito de sermos fiéis e de seguirmos a nuvem. Nós seguimos a nuvem e fomos abençoados. Então o primeiro passo que a gente teve foi a questão da oração. Nós oramos. Segundo passo, nós chamamos o irmão responsável da igreja em Belo Horizonte, sentamos com ele e falamos assim: irmão, nós queremos ser fiéis ao que está no seu coração. Como é um irmão que é muito fiel ao que é falado, né, um encargo profético, aí ele falou: vamos praticar o Avança Jovens. Amém, vamos praticar o Avança Jovens. O terceiro passo, irmãos, levantamos líderes. Né, até 2019
2019, nós tínhamos 20 líderes servindo. Com o encargo do Avança Jovem, nós introduzimos mais 20 novos jovens para servir. Então, hoje nós temos 40 líderes servindo jovens. Irmãos, são os mais adequados? Não são os mais adequados, assim como também eu não sou. Mas são os mais apaixonados. E são os mais disponíveis. Se você não tem paixão pelos jovens, clame ao Senhor que o Senhor vai colocar paixão por você. Paixão no seu coração pelos jovens. E você vai pensar dia e noite em cada jovem da sua localidade. E o terceiro passo foi então a gente estabelecer a lista. E o irmão estava falando da lista aqui e me veio um versículo. Irmãos, o princípio da lista é um princípio de Deus. Você sabia disso? Porque em Isaías 49:16 diz que o meu nome e o seu nome, ele está escrito, ele está gravado nas palmas das mãos de Deus. Olha só o que fala: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então Deus não esquece-nos, porque o nosso nome está escrito nas mãos dele. Então quem sou eu para trabalhar sem uma lista? A gente começou a trabalhar na lista, a irmã responsável está até aqui, a irmã Rebeca, com outras jovens também. E nós chegamos em 434 pessoas. 434 jovens que já tinham se reunido. A gente reunia em torno de 80 jovens regulares nas reuniões de jovens. Aí a gente foi fazer essa lista, irmãos, a gente ficou impressionado e desesperado. Irmãos, 400 jovens, que nós já tínhamos algum contato, mas nós esquecemos. Por que a gente esqueceu? Porque não tinha lista. A lista, irmãos, relembrou quão grande é a nossa responsabilidade e quão devedores nós somos. Não espere você chegar na sua localidade. Aproveite que isso está queimando esse encargo, irmão. Se assente, se possível, amanhã com os jovens da sua localidade, já comece a fazer a lista. Você vai ver quantos nomes vão surgir. E o terceiro ponto, foi começar a programar, a dividir as responsabilidades. Então a gente dividiu as responsabilidades entre esses líderes. Na intercessão, o ponto mais importante, oração. Na lista, no acolhimento, na comunicação, cerimonial e louvor. E nós falamos para eles, nós queremos alcançar a excelência que Deus quer. Irmãos, excelência não é você levar para a sua pequena localidade 5 telões, mas não, é você fazer na medida do possível, na medida daquilo que Deus deu para você, o melhor para os jovens. Os jovens vão se sentir amados, vão se sentir acolhidos. Então, a excelência marcou o evento. Entretanto, o que mais nos surpreendeu foram os milagres que o Senhor fez no primeiro Avança Jovem de Belo Horizonte. Nós inicialmente estabelecemos uma meta. Irmãos, aqui eu quero falar de meta. Hoje nós vivemos o falar profético. Então nós temos que ser ousados no estabelecimento de metas. Por quê? Porque o falar profético nos tira do que é ordinário e nos introduz no que é extraordinário. E se eu creio, o Senhor alcança e o Senhor faz. Então nós tínhamos ali 80 jovens firmes. Colocamos então a meta, nós vamos convidar 1000 convidados. 1000 pessoas. 1000 pessoas nós vamos convidar. Esse convite começou no dia 5 de novembro. O Avança Jovem foi no dia 15. E não é panfletagem, Nós imprimimos um convite com um papel bom, com uma impressão boa, então não foi panfletagem. Convidamos pessoas do nosso ciclo de amizade. Irmãos, no dia 15 de novembro, o dia do Avança Jovem, às 14 horas, o Senhor nos concedeu alcançar essa meta. Às 14 horas nós tínhamos convidado 1000 jovens para o primeiro Avança Jovens de Belo Horizonte. E conseguimos no total convidar 1007 pessoas. Estabelecemos também outra meta. Nós queríamos 300 jovens na reunião. 300 jovens. E o Senhor nos abençoou com 452 jovens na nossa reunião.
Irmãos, e o mais incrível, algo que eu nunca vi na nossa história, pelo menos da igreja em Belo Horizonte, nós tivemos, irmãos, 250 convidados novos. 250 convidados, irmãos. E mais 80 jovens que tinham parado de reunir. Irmãos, foi Deus quem fez. Nós apenas cremos. Nós apenas cremos e o Senhor realizou. Jovens, chegou um novo tempo no nosso serviço. Vocês creem nisso? Então diga, eu creio. Ó Senhor Jesus, nós cremos e o Senhor fez. Deus seja louvado. Amém. Só lembrando os irmãos que o que está acontecendo aqui está sendo gravado e vai estar sendo disponibilizado lá no Instituto, né? Os irmãos então não precisam ficar gravando, pode pegar e depois divulgar, amém? Eu vou falar um pouco sobre a questão dos eventos do Avança Jovem. Como os irmãos sabem, o projeto Avança Jovem ele não consiste em simplesmente ter um evento e tal, aquele negócio uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não. É um viver, é algo mais intenso. Mas um ponto muito importante são os nossos eventos. Por quê? Porque eles dão a característica de nós irmos atrás de pessoas. Então os eventos do Avança Jovem, eles precisam ser muito agressivos. Eu lembro quando a gente iniciou, a gente tinha menos de 15 jovens e depois, no nosso primeiro evento, a gente já conseguiu levar 30, né? Mas naquele ano, quando iniciou tudo, a gente tinha uma coisa que a gente estava obstinado a alcançar. E a gente colocou o nome de Avança 100. Então a nossa meta ali era de ter 100 jovens, a gente estava obstinado por aquilo e a gente só descansou enquanto a gente conseguiu. Então assim, nas nossas metas nós precisamos ser ousados e nós precisamos ser agressivos. Não adianta simplesmente colocar uma meta agressiva, mas nós não sermos agressivos em ir atrás das pessoas. Então, no que diz respeito aos nossos eventos, a principal característica deles é que precisa ser feito para as pessoas novas. Então, o encargo do irmão Pedro é que o Avança Jovem seja um encargo, um projeto que alcance pessoas para viver a vida da igreja. Então, se o encargo do nosso irmão é esse, então, irmãos, nós precisamos ser agressivos em ganhar pessoas, amém? Então, nos nossos eventos, essa é a primeira característica, agressividade. Segundo ponto, não adianta nós convidarmos uma multidão de pessoas, conseguimos colocar um monte de gente lá, mas o ambiente não é favorável. Então nós temos 3 pontos dos nossos eventos, que a gente sempre fala, que é esfera, organização e resultados. Vamos falar junto? Esfera, organização e resultado. O primeiro ponto é a esfera do ambiente. Nós precisamos formar um lugar adequado. Então, o nosso serviço ao Senhor precisa ser um serviço feito com excelência. Então, o nosso ambiente, irmãos, vamos dar um padrão de excelência para os nossos ambientes. Tudo que nós pudermos fazer para melhorar o ambiente, falo na questão física, vamos nos esforçar para isso, né? Segundo ponto, a esfera espiritual do ambiente. Não adianta a gente fazer um negócio muito bonito, mas não tem um ambiente agradável para receber as pessoas. Então, nós precisamos de uma recepção muito calorosa. Eu vejo que ainda nos eventos do Avança Jovem, eu vejo que isso tem sido um ponto positivo, né? Em todos os lugares, a recepção ali na entrada das pessoas, a gente vê muita alegria e realmente é assim que tem que ser. Mas ainda vejo uma deficiência, que é quando as pessoas estão dentro do auditório, estão dentro lá do evento, às vezes elas não sabem o que fazer. Então nós precisamos cuidar ali, ter um contato corpo a corpo mais intenso, né? Então isso é algo que creio que a gente precisa melhorar ainda, de colocar pessoas, quando tem convidados novos, sempre colocar algum irmão para perto dele, né? Então assim, para as pessoas serem bem recebidas e gostarem ali daquele ambiente e tal. E é isso. Os nossos eventos, eles precisam recepcionar bem as pessoas precisam se sentir bem acolhidas, né? Então a gente precisa dar esse calor que a vida da igreja tem, amém? Outro ponto com respeito à preparação espiritual do ambiente
a gente sempre, nos dias dos eventos, nós sempre chegamos ali, o evento é 7 horas, quem pode, chega ali 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente tem a preparação do ambiente ali, do ambiente físico, mas principalmente, irmãos, a preparação espiritual. Precisa do relógio de oração, precisa ter a equipe de intercessão, tudo isso precisa estar bem preparado. Mas nós, ali na ilha, nós tivemos uma experiência agora nesse último Avança Jovem, uma experiência não tão positiva. A gente só conta a experiência negativa, né? Vamos contar uma experiência, só conta a experiência positiva, vamos contar uma negativa agora. A gente estava ali no evento do Avança Jovem, nós conseguimos levar ali um grupo de, acho que 30 jovens de apoio, 20 a 30 jovens de apoio. Então tinha 20 jovens, a partir das 3, mais de 20 jovens, a partir das 3 horas da tarde, antes do evento, se preparando, se movimentando, todos ali engajados e comprometidos com o encargo, né? Muito bom. A gente estava fazendo os relógios de oração, estava todo mundo orando, todo momento a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente orando. Muito bom. Então a gente estava seguindo aquilo ali como uma metodologia, né? Como algo, como está no manual, seguindo ali a risca. Realmente precisa ser feito isso. O Senhor tem nos abençoado, seguindo com simplicidade o que os irmãos têm nos proposto, né? Mas a gente sentiu falta de algo real. Faltava algo real. Por mais que a gente estivesse fazendo, mas faltava ainda uma experiência real com o Senhor. Por mais que a gente estivesse orando, mas a gente não estava tocando, não estava preparando o ambiente da forma adequada. Então o Senhor nos mostrou ali, a gente nos arrependemos, por volta lá das 6 horas, quase antes do evento. O Senhor nos abençoou muito nesse evento, nesse dia, a esfera estava muito adequada, irmãos. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente tem uma série de coisas que a gente faz, né, de métodos, mas não são pelos métodos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, né? Por mais que nós sigamos essas coisas, irmão, mas o Espírito que tem que nos guiar. Então, nós precisamos ter realidade disso. E outra coisa também muito importante que nós temos é com respeito aos convidados. Então, ali a gente chegou, tem 30 convidados novos. Irmãos, a nossa meta é que antes de 24 horas, após o evento, aquele convidado ele receba uma ligação. Então, isso precisa acontecer. O serviço de recepção, os nossos serviços de apacentamento, irmãos, precisam estar preparados, porque o evento não é simplesmente para ter um evento, fazer uma festa maravilhosa e amanhã acabou tudo, não. Tudo isso é para gerar pessoas, mas para nós cuidarmos de pessoas. Então, nós temos que ter essa experiência, que o evento ele não acontece de uma forma isolada. Ele vai acontecer, precisa ser feito com excelência, precisa ser feito com muito encargo, mas tudo isso para gerar um resultado para a vida da igreja. Não adianta nós fazermos isso lá no nosso evento, fazer uma coisa grandiosa, um serviço bem feito, mas nas reuniões da igreja normais, nós também não estamos tendo o mesmo comprometimento, não, irmãos. O Avança Jovem é para a vida da igreja, é para a igreja, é para benefício de toda a igreja. Então, se nós estamos sendo aperfeiçoados nisso, na prática desses encargos que o Senhor tem nos dado, irmãos, tudo isso é para a vida da igreja. Então essa preparação precisa ser feita, né? Então o evento, ele não é isolado, ele precisa de um acompanhamento, né? Ele precisa de uma sequência. E essa sequência a Raquel ela vai falar um pouco. Amém? Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças a Deus pelo Avança Jovem. Senhor Jesus, o Avança Jovem também veio para mudar a situação dos jovens da nossa região, né? Mas como o Vinícius falou, não se trata só de um evento, mas também de um cuidado entre os eventos, né? Porque o nosso coração é que os jovens, eles também possam viver a vida normal da igreja, né? Senhor Jesus, então uma coisa que eu queria começar falando, né? Para o apacentamento. Nosso coração, para ser pessoas que cuidam de outras pessoas, tem que estar cheio de amor, né? Nosso coração tem que ter amor pelas pessoas, tem que ter encargo, tem que ter visão, tem que querer ver as coisas acontecerem, tem que ter desespero, tem que ter disposição. E, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar graça, né, para nós sermos essas pessoas. Então, lá na nossa experiência, né, nós tínhamos poucos jovens e o nosso primeiro evento tinha 120 jovens. E quando a gente começou fazendo a lista e tal, mesmo sendo poucos,
nossa lista em um momento chegou para também 120 jovens. E a gente percebeu que a gente não dava conta de cuidar de todo mundo, assim, né? Então, uma coisa que nos ajudou muito na experiência do apacentamento foi categorizar a lista, como os meninos mostraram, né? Então, nós temos muitas pessoas da lista que não têm contato tanto íntimo de nós, a gente não quer excluir elas do nosso apacentamento. Então, a gente está tendo a experiência, né, de apacentar as pessoas também pelo WhatsApp, ligando para elas. Às vezes eu não tenho como ir na casa de 120 pessoas, mas eu posso mandar mensagem, eu posso conversar, e isso tem sido de grande ajuda para nós, aproximado muito alguns jovens de nós, mesmo que não sejam tão próximos. Mas nós estamos tendo uma prática que nós chamamos de grupo dos 15. A gente falou assim, não, vamos separar os 15 jovens que mais têm, assim, perfil, que vai virar um jovem da vida da igreja, e a gente vai ter um cuidado especial com esse jovem. E a gente foi na lista, né, de 120 para tirar para 15, a gente não conseguiu, essa lista tem 30 jovens. Então, dentro desses 30 jovens, a gente categoriza também eles, né, se são jovens um pouquinho mais afastados, mais difíceis, como que a gente tem que fazer. E a gente começou a ter um cuidado com esses jovens, né, então nós temos uma meta, são 30 jovens, de toda semana, pelo menos uma vez por semana, eles serem visitados nas casas. Então, Senhor Jesus, isso requer muita disposição, irmãos. Tem que pagar gasolina, tem que se esforçar, tem que chegar na casa da pessoa e a pessoa fala que não quer te receber. Isso acontece, mas a gente não pode olhar para essas coisas, né? A gente tem que olhar e ter esperança, ter amor pelos jovens, ter esperança de que o Senhor vai cuidar deles. A gente teve até uma experiência lá que nós íamos visitar uma jovem, ela morava muito longe. E a gente ia toda semana, e ela ainda bem fechada, né? E às vezes ela mandava a gente embora da casa dela. Não, gente, agora essa semana não. Não, essa semana não vem com o negócio de Deus para mim. E a gente continua insistindo. E às vezes, para ela poder ir para o Avança Jovem, a gente chegava lá, ela estava fazendo faxina, né? E a gente ia e passava o dia fazendo faxina com ela, limpando as coisas. Uma vez, a gente também, foi aniversário dela, a gente ia levar bolo surpresa, fazia várias coisas para ela assim. E ela nunca ia para as conferências. Mas assim, graças ao Senhor, né? A gente tinha um coração de amor e de esperança por ela, né? Senhor Jesus, até que em um momento o Senhor, Ele transformou todas as coisas. E ela foi para uma conferência, ela recebeu o Senhor ali, ela foi batizada. Ela tem se reunido com a gente. Hoje em dia também, a gente tem se aproximado dos pais dela, buscado cuidar mais dos pais. Então assim, mesmo que vocês recebam alguns nãos, algumas experiências difíceis, perseverem, né? Tenham esperança nos jovens. E isso tem sido de grande encorajamento para nós. E também um outro trabalho que a gente tem, né, é com os jovens que estão mais firmes. Nosso coração, no apacentamento, é que eles sejam incluídos no serviço da igreja, né? Mesmo que não sejam jovens que reúnam há muito tempo, eles já podem ser úteis, né? As pessoas gostam de ser úteis. A gente gosta de ser útil ao Senhor. Então, o máximo, né, ter inclusão, incluir os jovens no serviço, seja na música, na recepção. E essa também tem sido a nossa experiência. Com relação também a esse grupo, nosso coração, e a gente luta para que todos eles, em todo momento, estejam lendo alguns livros. Então, as pessoas, elas são firmadas, irmãos, pela palavra, né? Então, a gente tem que ter conteúdo para passar pelas pessoas, mas também encorajar elas a lerem livros, alimentos diários. Então, a gente também tem buscado ter esse acompanhamento. Alguns jovens ainda não sabem ler alimento diário, por isso a gente visita nas casas, lê alimento diário junto, e isso tem produzido muito frutos também entre nós. A questão da leitura, Senhor Jesus. Outra coisa, comportagem, Senhor Jesus. A gente às vezes tem uma barreira, né? Nós mesmos, alguns temos alguma barreira contra a comportagem, mas se um jovem ele nasce em um ambiente que os jovens que cuidam dele também fazem comportagem, eles vão amar isso. E essa tem sido a nossa experiência lá, né? Levar os jovens para sair para a rua, posso orar por você, com javes, com livros, começando pouco a pouco. E a gente teve uma experiência, né, que para vir para essa conferência é um gasto grande, né? E todos esses jovens foram 10 jovens, eles saíram todos os dias, jovens adolescentes, né, de 12 a 14 anos. Todos os dias, até bater a meta, saíram, fizeram comportagem, vieram para a conferência, e isso é de grande alegria para eles. Eles contam as experiências para os pais felizes, e isso também tem salvado a família deles, né? A gente tem testemunho de pais que chegam e falam: nossa, Raquel, agora a Gabriele, ela só quer fazer comportagem. Ela me ligou aqui, mãe, deixa eu faltar na aula porque eu quero fazer comportagem. A gente teve até algumas situações assim. Então, eu encorajo muito vocês a colocar os jovens para sair, orar pelas pessoas. Também a cuidar dos pais dos jovens. Isso tem sido muito importante entre nós. A gente chegou a fazer alguns eventos
churrasco, ou dia na chácara, ou até palestra no Bucafé, chamando os pais para explicar para os pais o que é o Avança Jovem, por que a gente visita os seus filhos. E a gente tem pais muito abertos também, né, que estão sendo ganhados para a vida da igreja. Até de uma jovem, e foi uma jovem que ela foi ganha pela comportagem. Então, na rua foram orar por ela e uma irmã, né? E elas começaram a participar do evento Avança Jovem. E uma das irmãs começou a frequentar um pouco mais, a outra não. Então, a gente começou a visitar ela, às vezes a gente ia na casa, ela não estava na casa, então a gente ia para o trabalho e a gente começou esse apacentamento, né? Ela perdeu algumas conferências, mas graças ao Senhor ela também foi participar da Mission Trip. Nunca tinha participado de quase nada, mas ela falou assim, não, eu quero fazer essa viagem missionária, está na minha hora. E ela foi para essa viagem e a vida dela mudou. E graças ao Senhor também, por meio da comportagem, ela está aqui nessa conferência, está ali, a Amanda. E eu queria que viesse dar o testemunho para vocês. Senhor Jesus. Amanda, de Cambé. Boa noite, meu nome é Amanda, de Cambé. Eu sou a ganha pela comportagem. Eu estava saindo da minha casa, né, bem acelerada, eu e minha irmã. E eu vi duas meninas, assim, no meu caminho. Aí ela olhou na minha cara e falou assim, posso orar por você? E minha irmã, meu Deus. Pode, amém, pode, né? E ela orou por nós. Daí elas estão aqui, né, a Kátia e a Brenda orou por nós. E pegou nosso WhatsApp e tal, e continuamos, eu e minha irmã. Tipo, aquele dia, a gente recebeu 2 orações delas e mais de 2 pessoas, e a gente não sabe nem por quê. E elas oraram, assim, nossa, tremendamente, e a gente foi embora. Quando eu nem tinha chegado direito em casa, eu já vejo, oi, irmã, bem, que elas são mexicanas, bem espanhol mesmo. Eu falei, Senhor Jesus, entendendo nada, mas entendi, assim, mas não muito, né? E ela falou, irmã do céu, nem esperou muito, já mandou na lata. Irmã, vai ter um Avança Jovem em Mandaguari, né? Em Mandaguari, eu falei assim, meu Deus. E minha mãe, falei para minha mãe, né? Minha mãe ama também o idioma espanhol, assim. Ela falou, Senhor Jesus, vai. E eu e minha irmã fomos. Irmão do céu. Quando chegou lá, os irmãos recebeu a gente assim, bom dia! Eu falei, Senhor Jesus, tinha acabado de acordar. Falei, meu Deus, nessa animação. Mal sabia eu que eu estaria nessa animação uns tempos atrás, né? Uns minutinhos atrás. E foi assim, irmão, a gente foi, só que, infelizmente, eu comecei a trabalhar. E o trabalho atrapalha muito. E minha irmã continuou indo. Ela foi em uma conferência que teve em Foz do Iguaçu. E eu chorei porque eu fui trabalhar, pelas 2 coisas, né? Porque eu fui trabalhar e também porque eu não fui na Avança Jovem, né? E teve essa conferência lá e eu chorei muito porque o meu espírito estava falando, você precisava ter ido, você tinha que ter ido nessa conferência. Irmãos, e daí a gente foi, e o mais bonito, irmãos, foi que elas não abandonaram a gente. Irmãos, teve uma vez que eu cheguei em casa, eu e minha irmã, e a gente estava com muita fome. E elas tinham deixado um negócio pra gente comer, irmãos. Elas comprou e trouxe para mim e para minha irmã, gente. Que amor. E tá aqui, gente, essa cartinha que eu guardo com muito amor. Olha isso. Silvana é o nome da minha mãe, tá, irmãos? Silvana, Gabi e Amanda. Viemos fazer uma visita porque estávamos com saudade. Infelizmente, não encontramos vocês. Contem conosco sempre. Jesus ama vocês com muito amor e carinho. Irmãos, a gente ficou muito emocionado, porque a gente nunca teve isso na igreja que a gente ia. E era tão bonito, porque às vezes a gente estava com o cabelo todo para cima, tinha acabado de acordar, e eles numa animação lá em casa. Eles chegavam assim falando, cantando, irmãos, e contagiava eu e minha irmã. A gente olhava, às vezes, eu e minha irmã e falava assim, eu quero isso, eu quero ser jovem assim, sabe, com esse espírito, com esse amor, com esse cuidado que ele tinha comigo, com a minha irmã. E uma vez eu trabalhando assim, chega 4 meninos no meu caixa, irmãos. Eu falei, Senhor Jesus, minha chefe vai me matar. E elas chegando, elas olhou para mim assim e falou, posso orar por você? No mercado. As pessoas assim que estavam do lado ficou até olhando. Irmãos, elas oraram por mim. Tipo, nem o mercado, nem o meu serviço atrapalhou elas. Tipo, de ter esse amor que elas teve por mim. E
foi muito emocionante porque eu estava precisando de um encontro com Deus. E eu encontrei esse encontro na Mission Trip. Esse encontro, para mim, assim, foi muito forte, irmãos. Eu fui para a Mission Trip, fiz comportagem dinâmica. Irmão do céu, a primeira vez que eu fiz, falei, Senhor Jesus, queria desistir. Mas, com o tempo, até chegar no Uruguai, irmão, já amava aquilo. Falei, Senhor, eu nasci para fazer comportagem. Nasci para orar pelas pessoas. Irmãos, foi muito ótimo. Eu estava aconselhando a minha irmã, falei, eu quero voltar. E, irmãos, foi um amor tão... O amor de Deus me constrangeu tanto, que com 17 anos eu nunca tive vontade de batizar. E eu e minha irmã batizamos aqui, juntas, uma do lado da outra. Irmãos, foi muito ótimo para mim, foi emocionante. E o meu próximo passo agora, em nome de Jesus, espero que vocês estejam orando por mim por isso, é fazer CEAP. Eu quero fazer CEAP, irmãos. Aconselho todo mundo a fazer CEAP, porque o amor que eu tive em Foz do Iguaçu e o amor que eu tive em Cambé, irmãos, o Senhor está nessa igreja. O Senhor está aqui, eu sei disso. Amém. Esse foi meu testemunho. Amém. Senhor Jesus, fica aqui, minha Amanda. Vem cá. A gente também, só para terminar, encorajar, né? A gente tem esse coração, né? Mesmo nós não somos tantos jovens na localidade, mas sempre que o Senhor levanta pessoas novas, a gente não quer reter essas pessoas, né? Só para servir ali na nossa localidade. Então, nosso coração é enviar pessoas para fazer CEAP também, e eu encorajo os irmãos a fazerem isso. Nesse ano, nós não tínhamos nada, mas ainda assim, o Senhor fez tantas coisas, e 5 pessoas foram para o CEAP, agora mais 5 jovens estão indo para o CEAP. Amanda, no nome de Jesus... Senhor Jesus, e é isso aí. Amém. Amém. Essa menina aqui tem um mês de vida da igreja, viu? Você vê ela falando, parece que tem 10 anos, né? Senhor Jesus, o senhor quer voltar rápido mesmo. Irmão, então, vai ter um sorteio aqui? Você que vai fazer um sorteio? Palma por irmão, fazer um sorteio! Ei, alegria! Você que está pagando, Amir, aqui? Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, o Avança Jovem é de Deus. E acompanhando o Avança Jovem, nós precisamos dos livros. E os livros são a palavra fundamental para nós. Essa palavra que nos constitui, essa palavra que nos ajuda a falar para as pessoas, e essa palavra que nos leva a dar vida para as pessoas. E graças ao Senhor que hoje, representando a editora, nós ganhamos 5 brindes para sortear aqui para os irmãos que estão participando dessa palestra. E se você já tem esse livro, se você já tem esse presente, é sua oportunidade de fazer a comportagem dinâmica. Esse livro não pode ficar parado na sua estante. Ele precisa avançar, alcançar outras pessoas. Tá bom? Jesus é o Senhor. Então nós vamos fazer um sorteio meio diferente, que inclusive foi os meninos do Avança Jovem que falaram para a gente fazer desse jeito. Vamos lá. Entre a porta 4 e 5, na terceira fileira, contando da esquerda para a direita, a cadeira número 2 vai receber um brinde da editora. Vamos lá, entre a porta 4 e 5, as irmãs já estão ali procurando. Entre a porta 4 e 5, a terceira fileira, cadeira 2. Entre essa e essa, né? Então, mais aqui na frente. Vamos lá. Terceira fileira, cadeira 2. Não tem ninguém? Então, o próximo irmão da direita. Não, é você mesmo aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos para o próximo. Entre a porta 3 e 4, primeira fileira, cadeira 3. Primeira fileira, cadeira 3. Aqui, ó, o irmão de azul aqui na frente. Amém. Jesus é o Senhor. Ainda nessa ala, 3 e 4, a sexta fileira, cadeira 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeira 4. Amém. Agora entre a porta 4 e 5, aqui ainda, primeira fileira, cadeira 5.
Amém. Tem mais um, é o último. Aqui também nessa ala, entre a porta 4 e 5, primeira fileira, cadeira 6, do lado. Graças ao Senhor. Irmãos, não vamos ficar parados com esses livros. Vamos avançar. Avança, jovem. Amém. Senhor Jesus. Obrigado, editora. O irmão Amir também quer dar uma pequena ajuda aqui para nós no Avança Jovem, cheio de encargo. Ele vai falar assim, boa noite, quer ver, vamos comer. Não é isso aí não, hein, rapaz. Conta a história de Foz do Iguaçu lá para nós. Você vai me enrolar não, né? Vamos dormir, gente. Vamos trabalhar? Eu só ouvi gente trabalhando aqui. Agora eu já sei porque que não funciona às vezes o negócio de jovem, porque ninguém trabalha, não é? Tudo que eles falaram aqui é trabalhar muito, orar muito e seguir algumas regras, né? Como fazer a lista. Quem entendeu da lista, levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Quem entendeu, levanta a mão de novo. Eu vou perguntar então. Então o irmão que ganhou o presente, faz favor. Rapidinho. Vamos ver se você entendeu mesmo. Como é que é? É você, vem cá. Explica aqui que é a lista, mas tem que ser as 30 segundos. A lista é colocar o nome das pessoas que estão frequentando regularmente, os que ainda não estão várias vezes, os que você está visitando, e aquele que aparece só em evento. Vá e não peques mais. Isso. Alguém quer completar? O que faltou? Faltou alguma coisa, não? Então é fazer a lista, né? Essa lista é feita por quem está reunindo, por quem está mais ou menos, não é isso? Por aqueles que estão afastados e pelos contatos dos jovens que estão reunindo, tá? Então faz essa lista, distribui entre os irmãos, ora e começa a trabalhar, não é? Boa noite. É que ele falou de eu falar a história, é que Foz do Iguaçu, como todas as igrejas, tem muita dificuldade de avançar esse assunto do Avança Jovem. Aí, para reunir 8 ou 10 jovens é uma luta. Aí fizeram uma lista, e decidiram fazer um Avança Jovem numa cidade vizinha, o primeiro Avança Jovem, né? Foi, né? É Medianeira, foi isso? É Medianeira, né? Aí deu 2 carros, aí decidiu que não dava para ir em 2 carros, tinha que alugar uma van, alugou a van, não cabia mais, alugou um ônibus, no final foram 86 jovens. Até hoje eu não entendi de onde que apareceu, né? Se contrataram da Batista ou da Assembleia de Deus, tal, mas foram 80 e poucos jovens de Foz do Iguaçu, e eles existem. Amém, irmãos? Por que que eles apareceram? Porque fizeram a lista. Por que que eles apareceram? Vai, vamos, irmão. Tá todo mundo cansado, com sono, eu também quero dormir, vamos lá. Por que que esses jovens apareceram? Aleluia. Senhor Jesus, lembrando então, irmãos, que foi gravado tudo, só essa parte do Amir que nós vamos cortar, tá? Porque, né? E vai estar no site do Instituto. Nós vamos ter um aperfeiçoamento na conferência aqui, internacional, domingo à noite, vai ter um aperfeiçoamento de Avança Jovem com coisas bem mais avançadas, mais detalhadas, mais avançadas, que nós não falamos aqui. São muito importantes também, relacionadas à lista, meta, tudo, tá? Então se inscreva, tá bom? E agora, né, nós vamos ter assim, nós vamos fazer meio junto, tá? Do lado direito aqui, os líderes vêm pegar... O representante de cada igreja vem aqui pegar um formulário que vai nos ajudar muito no avanço desse projeto, tá bom? Você vem aqui, pega um formulário, preenche e faz o quê? Na verdade, assim, a gente está fazendo um levantamento, uma espécie de censo, com os irmãos que estão querendo introduzir esse encargo na sua igreja e os que já têm. Então, a gente pede que um representante de cada igreja
vai para essa ala aqui para que esses jovens eles entreguem esse formulário para vocês preencherem, para a gente fazer esse levantamento das igrejas, amém? E acho que a gente pode ficar de pé. Vai. Não, aí não, irmão, só um minuto, não terminou. Então, essa questão da coisa. Quem ainda não está no grupo do Avança Jovem, você é um líder de jovem de alguma igreja, você não está no grupo, você pode vir aqui agora com o Pedro, fica de pé aí, Pedro. Pedro é aquele moleque bonito ali, tá? Se alguma irmã quer casar com ele, alguma coisa, tem que falar comigo antes, tá bom? Não é falar direto com ele, tá? E aí é o seguinte, vem aqui que nós vamos dar para você, vamos pegar o Pedro vai pegar o seu nome e colocar você no grupo de WhatsApp, tá bom? Se você ainda não tem o manual do Avança Jovem, que tudo que nós estamos falando aqui, irmãos, tudo com mais detalhes, está no manual. Com o manual você consegue fazer tudo, tá? Nós vamos passar o manual para você. E se alguém também quiser aqui tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta mais específica, nós vamos estar aqui para atender você. Mesmo que você venha aqui pegar o formulário, você pode pegar o formulário e voltar aqui, tá bom? Você falou onde vai entregar o formulário?